Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiane Gondim, faço parte da equipe de ciências da Secretaria Municipal de Educação. Venho aqui trazer uma formação para vocês a respeito de discussões sobre o referencial curricular de ciências da natureza e o uso de filmes e vídeos como alternativa didática para o sexto ou nono ano. Na verdade, eu vou abordar inicialmente o nosso referencial curricular, tá? Pode passar, por favor. Bom, essa é a estrutura da nossa chefia, né? Desde o prefeito até a nossa chefia imediata, que os dois últimos nomes são os nossos chefes, nosso superintendente e a nossa chefe imediata. Pode passar. A nossa formação, ela está organizada em 3 momentos. O primeiro momento é esse que nós estamos aqui conversando. A gente não pode estar ao vivo, mas a gente está falando para vocês algumas situações que irão ocorrer no decorrer desta formação e mais outra. Então, a primeira é esse vídeo, a segunda proposta, que é continuidade, é um texto de apoio que a gente procurou com muito carinho, um texto que fosse acessível, fácil, né, também de entendimento e fosse mais rápido para a gente entender as questões do uso do vídeo. Aí, depois do terceiro momento, nós temos uma atividade que estará também a proposta dela no blog, como texto também no blog de ciências, e o total dos 3 momentos nós teremos 20 horas aula, correto? Então, vamos para o próximo slide. Aqui a gente colocou, enquanto equipe, algumas recomendações que há alguns anos a gente sempre vem repetindo, que é a importância do registro nesse momento, principalmente nesse momento que a gente se encontra, que a gente quase não está, né, junto com o aluno, às vezes por uma dificuldade de internet ou outra, então a gente só tem a parte física do que ele resolveu das atividades. Então, a gente vem pedir para vocês, com base nas atividades, que você tenha um registro daquilo que foi produzido, daquilo que não foi produzido. Esse registro é o seu material, é aquilo que a escola, ao te solicitar, como que está a aprendizagem, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, você tem. Então, a gente está pedindo que vocês se atentem ao registro e às correções das atividades, que vocês deem devolutivas em tempo hábil. Né? Eu sei que às vezes a gente está falando, está fazendo algumas pontuações aqui, mas é importante que vocês façam essas 2 recomendações, que vocês sigam sobre essa devolutiva que vocês propuseram também. Tá? Às vezes chega o caderno da secretaria, vocês corrigem, mas às vezes vocês dão uma atividade além. Tem escola que tem laboratório, tem outros tipos de atividade, então que essas devolutivas sejam em tempo hábil, correto? Bora lá para outro slide. Aqui a gente fala um pouquinho da trajetória, né? O grupo todo apontou, da equipe de ciência apontou como é que ocorreu a formação desse referencial, como é que aconteceu, de fato, no ano de 2019. Em 2019, no primeiro bimestre, nós tivemos 2 textos que foram encaminhados para a Secretaria da Secretaria de Educação para as unidades escolares, então vocês se apropriaram individualmente desse texto. No segundo semestre, em agosto, vocês aproveitaram esse estudo de vocês e fizeram uma leitura coletiva, um estudo coletivo na escola para se apropriar do currículo. Em setembro, vocês construíram, junto à equipe de ciências, o referencial, toda a parte escrita, teórica, vieram dos professores de sexto ao nono ano e de primeiro ao quinto também, que foi uma construção coletiva. Em novembro, a gente voltou novamente com uma formação para que vocês finalmente olhassem o texto e apontassem se ele ainda tinha algumas deficiências ou ele estava ok para finalmente ser lançado desse ano de 2020. Pode passar, por favor. E aí, um dos pontos centrais do nosso documento, do nosso referencial, diz respeito à alfabetização científica, que também é preconizada na BNCC. O que nada mais é essa alfabetização científica
como aquilo que algumas situações eu já promovi, eu já proporcionei ao meu aluno, que é a leitura de mundo, é o momento que ele, enquanto aluno, percebe esse mundo, porque ele tem um conceito muito bem construído, ele sabe por que ele está utilizando o ensino de ciências, e aí ele percebe também as relações sociais, políticas. É no momento que eu tenho consolidado o meu conhecimento como um todo. Então, nessa alfabetização científica, nós temos aprender ciência, primeira dimensão. A segunda dimensão, aprender como fazer ciências. E a terceira dimensão, aprender sobre ciências. Então, percebam que embaixo de cada uma tem aprender ciências, é a parte de conceito, e muitas vezes a gente fica preso nessa parte de conceito. Aí nós temos a parte de procedimento. Olha, eu já sei o conceito, eu aplico, como é que eu entendo essa ciência, né? A parte procedimental, da compreensão. E aí, por último, é atitudinal, que é a parte das minhas relações entre o conceito e o procedimento. São as implicações sociais políticas. Ok? Podemos ir para o próximo? Aí nós temos a estrutura do referencial do nosso documento, e que aqui eu pontuo que a partir de 2020, o referencial que deve, a palavra é deve, ser utilizado por nós, professores de toda a rede municipal de Campo Grande, é este novo documento que chegou até vocês na versão preliminar. Então, aquele que está utilizando o referencial antigo, não cabe, não tem porquê, nós já temos um novo documento. Esse professor que ainda utiliza o antigo, por favor, deixe de utilizar, porque nós já lançamos esse outro, tá bom? Então, vamos para o próximo. Aí aqui nós temos a organização dos conhecimentos que tem no nosso documento. Ele está proposto num quadro, que é a unidade temática. Quem se lembra, em ciências nós temos vida e evolução, matéria, energia, terra e universo. Aí nós temos objetos de conhecimentos, são aqueles termos que a gente representa os conteúdos de forma mais ampla. Então, eu costumo sempre dar como exemplo toda a ecologia. Ela é um conteúdo amplo, mas o que tem dentro dessa ecologia? Aí sim nós temos as noções e conceitos, que a gente trabalha os termos que se referem a conceitos. Aí sim, conceitos dentro da ecologia nós temos? Nós temos conceito de nicho, de relações ecológicas, processos, todo o processo da fotossíntese. Então, nós temos inúmeros conceitos dentro dessas noções e conceitos também, que vem daquele conteúdo amplo lá. Implicações socioambientais. Nós, na formação enquanto professores de ciências, nós discutimos a importância de termos esse termo que se refere às problematizações, aplicações tecnológicas, implicações socioambientais, né, políticas, econômicas, sociais e cotidianas. Então, o que nós pensamos? Nós vamos problematizar, nós vamos fazer o nosso conteúdo virar um conteúdo social, político, econômico, que a criança consiga fazer essa relação. Por isso é que tem as implicações socioambientais aí. Habilidades. As habilidades, elas vieram da BNCC, né? A gente sabe que a BNCC, ela normatizou. A habilidade a gente não podia excluir, a gente podia acrescentar, como de fato nós acrescentamos, né, essas aprendizagens essenciais esperadas, né, pelos alunos para cada ano. Então, ao longo do ensino fundamental, ele tem que cumprir inúmeras habilidades. De cada ano, ele tem um leque de habilidade. E aí, por último, no nosso quadro de orientação, nós temos as recomendações, são sugestões. Vocês não são obrigados a trabalhar determinada situação didática recomendada, mas que vocês tenham a possibilidade de conhecer esse documento que nós construímos coletivamente e que tem recomendações para todos. Bora para outro slide? Aqui nós temos a organização novamente das unidades temáticas. Por que a gente trouxe aqui a unidade
né, as três novamente. Por quê? Porque a vida e a evolução, ela está no eixo central. No eixo central, vocês, professores de ciências, durante o processo de formação, foram vocês que colocaram para nós a necessidade de vir iniciar com Terra e Universo, vida e evolução e a terceira, matéria e energia. E assim vocês nos confirmaram que estruturariam o plano anual de vocês. Por isso é que está ali a palavra plano anual. O plano anual, ele é de autonomia sua, o plano anual. Não vamos confundir o plano anual com o referencial. O referencial, ele é obrigatório de 2020. O plano anual seu, você transita, não deu certo este ano, no ano que vem eu refaço meu plano anual. Eu tenho essa possibilidade, tá bom? Próximo. Aqui a gente materializou, igual está nas referências, no referencial curricular, o quadro, né? O quadro com toda a estrutura que tem no documento. Porém, a gente chama atenção para o nono ano. Desde 2013, para se adequar aos planejamentos, né, ímpares, em ciências, construiu duas frentes na prefeitura, no municipal de Campo Grande. Então, a gente propôs ciências com ênfase em física e ciências com ênfase em química. Então, a frente de ciências com ênfase em química trabalharia toda a química e a de física toda a física. Só que aí a BNCC trouxe de fato a biologia para o currículo de ciências da natureza, fez ciências virar de fato ciências da natureza quando colocou a terceira área. E aí a gente só tinha duas frentes. Criaremos outras? Não. O que faremos que é obrigatório em todas as escolas? A frente de química ficou toda a biologia. Então, o professor que ministra a frente de química vai ministrar toda a biologia, mesmo a nomenclatura sendo diferente. O professor que ministra ênfase em física vai obrigatoriamente ministrar o ensino de física e o ensino de química. É dessa maneira que está à disposição da Secretaria do Ensino de Ciências, o currículo de ciências para o nono ano, tá? Próximo, por favor. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma habilidade de Campo Grande, né? Se for qualquer outro estado, tem a sigla do seu estado, como o Mato Grosso do Sul tem MS. Nós, por termos uma trajetória de referencial em Campo Grande, a gente construiu, de fato, o nosso documento, né? Tem mais a nossa cara. Então, a leitura CG de Campo Grande, EF de Ensino Fundamental, 06 do sexto ano, CI de Ciências, 11, habilidade de número 11, S sem modificação. Em alguns momentos, o documento vai apresentar a letra N, que é uma habilidade nova construída no processo de formação do ano de 2019 por vocês, professores. Aí nós temos aqui, descrever a composição e a estrutura do sistema solar, assim como a localização do sistema solar na nossa galáxia e dela no universo. Isso não é uma simples habilidade, é uma grande competência que nós temos no documento. E que o descrever é a habilidade que envolve toda esta habilidade aí, que é o verbo inicial. Então, a gente precisa se atentar que a partir deste ano de 2020, eu paro de olhar que conteúdo eu vou trabalhar e eu olho que habilidade eu vou trabalhar, quais conteúdos esta habilidade requer. É assim que eu trabalho de agora em diante, olhando para a habilidade e lembrando que ela, aos poucos, os verbos vão tendo uma progressão, ou seja, eles vão aumentando a dificuldade. Então, não cabe mais só conhecer. Então, a gente precisa interpretar a habilidade, tá bom? Próximo, por favor. Aqui é um exemplo de plano de aula com o modelo dessa habilidade, ela maior, e logo abaixo, o professor só utilizou parte da habilidade de escrever a composição e a estrutura do sistema solar. Era isso que ele ia trabalhar em sua aula. Então, ele reduziu, em alguns momentos a gente utilizava a palavra
habilidade executada, habilidade em desenvolvimento. Então, é isso que a gente fala de exemplo, desmembramento. Então, a gente usava algumas palavras, mas é praticamente isso. E embaixo a gente tem umas observações. Lá na observação, quando vocês fizerem seu plano de aula, lembre-se de colocar qual competência daquelas 8 ciências da natureza, o seu planejamento está abarcando. Nessa aula, esse professor colocou habilidades nesse exemplo, habilidade 2 e 6. Nós temos 8 competências de ciências da natureza. E aí vocês vão se familiarizando com o documento conforme vocês vão transitando por ele. Próximo, por favor. Aqui eu termino a minha fala, eu quero agradecer, espero que vocês estejam bem, estou com saudade de todos, conto com a colaboração de todos sobre os registros. Muito obrigada, eu passo a palavra ao Gilson. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilson e eu vou dar prosseguimento à apresentação, falando um pouco com vocês, conversando um pouco sobre filmes, vídeos e GIFs como alternativas para o ensino de ciências. Próximo slide, por favor. Bom, pessoal, é o seguinte: o uso de filmes e vídeos é bem retratado na literatura do ensino de ciências. Já o uso de GIFs é um pouco inicial, podemos dizer assim. Então, esses recursos, eles são interessantes, principalmente por conta do ponto de vista da arte dinâmica. Interessantes que podem ser comentadas. É claro que essa formação, ela pretende ir além do momento atual. No momento atual de pandemia, a gente tem algumas restrições. Então, o uso de filmes, vídeos e GIFs é para o momento atual na perspectiva do ensino remoto e também para além desse momento, num novo normal, podemos dizer assim. Então, só para a gente ilustrar nessa imagem, com o GIF na pirâmide invertida na base, ele tem tamanhos e durações menores em relação aos filmes. Isso vai ter uma implicação no sentido de utilizar esses recursos na escola ou na perspectiva do ensino remoto, que vai ser discutido com mais detalhamento ao longo dessa conversa que a gente está tendo agora. No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho sobre o papel do professor enquanto mediador. Então, o professor, na literatura do ensino de ciência, e até na nossa prática, enquanto professor, a gente sabe dessa importância do papel enquanto professor, para fazer essa mediação. Porque os filmes, os vídeos e os GIFs, por si só, eles não dão conta do processo. A gente precisa de alguém, um profissional capacitado, capaz de selecionar metodologias, capaz de reconhecer o potencial desses instrumentos, dessas ferramentas, para que nós possamos, na medida do possível, com a nossa intencionalidade, do ponto de vista pedagógico, promover promover a aprendizagem. Então, olha só, a gente tem uma perspectiva de aproveitar recursos cinematográficos do ponto de vista visual, auditivo, do ponto de vista sensível, do ponto de vista de emocionar as pessoas. Então, a gente aproveita os conteúdos potenciais, as cenas potenciais presentes em filmes e vídeos, para tentar essa aproximação, para que o aluno se aproxime do processo de ensino e aprendizagem, para que a gente possa desenvolver, junto aos estudantes, aprendizagens intencionais com base no que está previsto no nosso referencial curricular. Então, a gente tem uma literatura que corrobora com a utilização desses recursos. No próximo slide, a gente vai observar um pouquinho um triângulo em relação ao papel do professor enquanto mediador, mais especificamente, no ensino de ciências. A gente tem, por exemplo, a cultura científica, nos seus âmbitos de referência, na universidade, nos centros de pesquisa. Porém, o conhecimento que é produzido dificilmente consegue ser levado na íntegra para a escola. É preciso realizar uma transposição. O conhecimento, tal como ele é produzido, ele não é aplicado no ambiente escolar. Então, a gente precisa fazer isso. E muitas vezes, algumas coisas são difíceis de serem feitas, alguns conhecimentos são difíceis de serem, vamos dizer assim, transpostos. E nós podemos aproveitar do recurso da indústria cultural, que a gente pode ver com toques no slide, a gente pode passar um pouquinho para ver alguns tópicos, como, por exemplo, a indústria cultural. Ela pode ser utilizada nessa ponte da mediação, porém, o que a gente não pode esquecer é que a indústria cultural ela tem um outro objetivo. O objetivo dela é entretenimento.
Então, nós, professores, somos capazes de gerar essa mediação, fazer esse meio campo para levar esses recursos para a escola. A gente não pode esquecer que num filme, num vídeo, podem haver incorreções e tem liberdade poética, bastante liberdade poética, para fazer alguns exageros cinematográficos, e isso para chamar a atenção, é claro, do telespectador. Porém, enquanto professores de ciências, a gente precisa fazer essa mediação. Quando a gente assiste um filme, como telespectador, sem muita, vamos dizer assim, responsabilidade, a gente curte o filme. Porém, quando a gente vai fazer isso do ponto de vista de um professor que vai aplicar, a gente acaba analisando de forma mais criteriosa. Quem já aplicou, quem já usou o filme em sala de aula sabe disso. Quando a gente vai usar um filme, a gente fica mais criterioso, mais observador. Então, é muito interessante utilizar esses recursos de filmes e vídeos como uma ferramenta para fazer essa aproximação junto à cultura científica, fazer uma transposição adequada, usando uma linguagem adequada, dentro da perspectiva de ensino. No próximo slide, a gente observa um pouquinho que existem algumas categorias de filmes. A gente está chamando nessa apresentação, né, de forma generalista, de filmes científicos e filmes comerciais. Os filmes científicos, para a gente, são os documentários, os vídeos de divulgação científica, por exemplo, e os filmes comerciais são aqueles que são direcionados para a TV, para o cinema e para as plataformas de streaming. Não é um conceito muito firme aqui, é só para a gente dar uma ilustrada do que a gente quer comentar aqui com vocês. É claro que um filme, um vídeo, é uma fonte potencial, mas nós não somos críticos de cinema. No máximo, né, somos cinéfilos, né, gostamos de assistir algumas séries, gostamos de assistir filmes no cinema quando possível. O que a gente precisa pensar é que a análise não é crítica do ponto de vista cinematográfico, mas uma análise crítica do ponto de vista da capacidade, da potencialidade de usar esse material, usar esses recursos para o ensino de ciências, tá? Aproveitando todo esse entusiasmo que os estudantes muitas vezes têm em relação a esse tipo de recurso. No próximo slide, a gente vai observar um pouquinho alguns outros detalhes interessantes. Como a gente estava comentando, você não precisa ser um crítico de cinema, mas a gente precisa fazer algumas considerações para utilizar os filmes. Por quê? Porque os filmes, eles representam parte de um processo, de um setor de entretenimento, você tem uma intencionalidade econômica por trás disso, os filmes carregam visões de mundo, e nós, enquanto professores, precisamos estar atentos a isso. Mesmo os documentários, eles não carregam verdades absolutas, são representações, visões de determinadas pessoas. Então a gente precisa fazer uma análise prévia, seja dos filmes ou dos vídeos. E essa análise prévia, ela consiste basicamente em identificar as cenas potenciais, é fazer uma lista mesmo. Analisar o filme e listar aquilo que é potencial. Mas o que são essas cenas potenciais? São cenas que carregam no seu contexto algumas ideias relacionadas a conhecimentos científicos, ou trazem conhecimentos científicos, ou trazem demonstrações, simulações, ou até mesmo as implicações socioambientais relacionadas à ciência, tecnologia e sociedade, por exemplo. Então, olha só, a palavra que a gente pode resumir nessas considerações é uma intencionalidade no nosso planejamento. É pensar sobre as possibilidades, já que a nossa ideia é usar o recurso para gerar aprendizagem, é usar o recurso no processo de ensino-aprendizagem para que o aluno alcance, para que o aluno conheça, para que o aluno vislumbre determinados conhecimentos científicos que às vezes são difíceis de demonstrar uma aula expositiva dialogada normal, por exemplo. Então, olha só, uma coisa que é bem interessante é avaliar a classificação indicativa. A gente tem um público-alvo que muitas vezes pode não ser compreendido pelo filme que a gente está querendo passar, então é interessante pensar nisso, observar isso. E quando eu falo de cenas potenciais, a gente pode pensar naquela listagem de conhecimentos relacionados ao ensino de ciências que é importante, que está relacionado à minha intencionalidade, mas eu também posso suprimir algumas cenas que podem gerar algum problema no momento que eu estiver passando isso na escola, por exemplo, ou se eu pudesse solicitar que um estudante assista, né? É claro que a gente vai ter inúmeras ressalvas por conta dos múltiplos contextos socioeconômicos, a gente sabe que nem tudo é possível para todas as escolas. Então, algumas alternativas mais passíveis de ser execuíveis serão comentadas adiante do ponto de vista do que é mais acessível. Mas só para a gente poder fazer esse gancho, é importante também, no momento que você está assistindo e fazer a sua análise das cenas potenciais, pensar na possibilidade de fazer uma revisão bibliográfica. A gente tem uma literatura para o ensino de ciências que retrata bastante, comenta bastante sobre o uso de filmes e, de repente, pode ajudar no sentido de você identificar quais são as cenas potenciais para trabalhar aquele filme, quais são as restrições, quais são os obstáculos
que podem desfavorecer, podem distorcer algumas ideias, inclusive sobre a natureza da própria ciência. Se a gente pensar na representação da ciência nos filmes, né, apesar disso mudar ao longo dos anos, a gente repara bastante que tem uma perspectiva salvacionista muito forte, estereotipada nos filmes, onde a ciência parece dar conta de tudo. Se a gente fazer uma transposição para o momento que a gente vive atualmente, vivemos um momento de pandemia, e a gente espera que a ciência dê conta, por exemplo, de soluções como vacinas, a gente percebe que não depende só da ciência. Então, a ciência, enquanto perspectiva salvacionista, é uma falácia. A ciência é importante, com certeza, a gente deve valorizar a ciência, mas tem outros setores que corroboram com o cenário atual, por exemplo, como o cenário político, o cenário econômico, as responsabilidades coletivas e individuais. Por que eu estou falando isso? Para a gente trabalhar aspectos relacionados à natureza da ciência para promover uma visão de ciência mais honesta, que às vezes os filmes não trazem. No próximo slide, eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de algumas possibilidades. Normalmente, a gente percebe que os professores, no contexto geral, não só a gente, mas professores que aplicam, a gente sabe que tem muitos professores na REM que fazem o uso de filmes, geralmente os professores fazem de duas maneiras principais. Existem outras, mas duas principais. Por exemplo, normalmente, eles fazem uma explicação, usam o artifício da aula expositiva dialogada e depois de explicar determinados conceitos, induzem o olhar do estudante por um filme para identificar como aqueles conceitos são demonstrados, como eles estão relacionados, ou quais implicações socioambientais podem ser observadas em determinada obra cinematográfica. Então, basicamente, é comentar, discutir antes e depois passar o filme. Essa é uma possibilidade. Outros professores preferem fazer o contrário, passar o filme primeiro e, a partir desse filme, diagnosticar, a partir das dúvidas que os estudantes vão tendo, diagnosticar os conhecimentos prévios e, a partir disso, introduzindo os conceitos e conhecimentos novos. É só uma inversão da ordem, que pode ser interessante, mas fica aberto ao professor no sentido de escolher aquilo que é mais adequado. Eu estou falando disso, eu estou falando de filmes num contexto para o normal, para o novo normal, e assim na possibilidade também do ensino remoto, quando possível, para algumas realidades. Então, olha só, quando a gente fala, por exemplo, de contextualizar aspectos históricos e culturais, sempre vem essa fala no sentido de a gente demonstrar uma visão da ciência como um empreendimento humano, uma visão mais honesta, que a gente tem comentado bastante. Quando a gente, sem às vezes demonstrar o que articula esse conhecimento, quais proposições estão sendo articuladas, a gente não mostra a força do conhecimento científico. O conhecimento científico não é qualquer conhecimento, porque ele é sustentado por alicerce, por proposições científicas. E esse que é o barato da ciência, mostrar enquanto a atividade humana que é falível, que é corrigível, que é construída de forma coletiva, e que muitas vezes os filmes não trazem, então é importante problematizar isso também. Então você pode pensar em usar esses recursos para problematizar temas socioambientais, como, por exemplo, a gente observa como alguns filmes potenciais, como o Wall-E, por exemplo, aquela animação bastante famosa, até mesmo outros filmes como Interestelar, Avatar, podem ajudar a gente a problematizar alguns temas socioambientais, de responsabilidades coletivas, por exemplo. E você pode pensar em usar esse recurso para complementar os estudos que você está desenvolvendo em sala de aula ou no ensino remoto, ou você pode encarar isso como parte do processo, uma perspectiva integrada, onde eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um planejamento, eu sei onde eu quero chegar com aquele instrumento, com aquela ferramenta, que é algo assim mais interessante, não desvalorizar o recurso. No próximo slide, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um outro aspecto. Aqui eu quero mostrar alguns exemplos de filmes comerciais, filmes bem famosos, inclusive, posso até dizer que são clássicos do ensino de ciências quando eu falo de filmes, né? São filmes clássicos para o ensino de ciências. Dois deles, por exemplo, Gattaca e o Wally Lorenzo, tratam de temas complexos e sensíveis, por exemplo, como genética e ética, respectivamente, né? Pensando em Gattaca, por exemplo, em aspectos de discriminação genética gerada, uma implicação oriunda do conhecimento científico que avançou, e o Ódio Lorenzo pensando em aspectos como os interesses da ciência, do Estado e as necessidades das famílias com filhos que têm a doença tratada no filme. As animações também são interessantes,
porque elas aproximam o público, principalmente o público da nossa faixa etária. No caso de Vida de Inseto, por exemplo, a gente tem a possibilidade de trabalhar a biodiversidade, principalmente a entomofauna, embora tenhamos alguns probleminhas, né? Se você pensar nas formigas do filme, elas têm 4 membros, né? 2 pares de pernas, né? Contradizendo o que a gente vai estudar na escola, mas isso pode ser um potencial, pode ser algo a ser chamado a atenção. O Rio, por exemplo, é uma animação muito interessante, e eu vou comentar um pouquinho mais do Rio para frente, mas o Rio é bem interessante até para, além da biodiversidade, aspectos sensíveis como, por exemplo, biopirataria e até bem-estar animal também, vale a pena. No próximo slide, eu quero demonstrar um pouquinho para vocês como esses filmes podem ser relacionados com temas, com conceitos abordados presentes no nosso referencial. Por exemplo, esses filmes aqui são apenas exemplos. Existe uma literatura vasta, existem muito mais filmes potenciais que a gente vai descobrindo a cada ano. Conforme os filmes vão sendo lançados, a gente percebe o potencial que ele tem para ser levado para a sala de aula, para ser indicado para amigos e estudantes no que tange ao ensino de ciências. Só para chamar a atenção aqui desses exemplos, eu tenho aqui o campo Noções e Conceitos, presente no referencial curricular de Ciências da Natureza. A gente consegue, a partir disso, abarcar algumas ideias gerais de campos da biologia, como zoologia, ecologia e genética. No nosso referencial, nós temos também algumas implicações socioambientais, que é aquela tentativa de extrapolar os conhecimentos científicos, o que ele tem a ver com a minha vida, como ele se relaciona com a minha vida, como o conhecimento científico se relaciona com a sociedade e o que isso tem a ver comigo. Então, a gente tem, por exemplo, alguns temas interessantes como bem-estar animal, presente no nosso referencial curricular, OGMs, por exemplo, e também preservação e conservação da biodiversidade, dentre outros temas que podem ser abordados. As habilidades, eu coloquei apenas os códigos, mas a gente pode estar recorrendo ao referencial para estar observando. É importante lembrar, como foi comentado já hoje, que as habilidades, elas não são para serem desenvolvidas pelos professores. As habilidades, elas devem ser desenvolvidas pelos estudantes. Então, nós, professores, a gente trabalha os conteúdos, a gente propõe atividades em sala de aula, propõe ações para que os alunos desenvolvam essas habilidades. E o uso de filmes, ele não vai dar conta disso sozinho. Então, é mais uma alternativa para você tentar, na medida do possível, o desenvolvimento junto ao estudante dessas habilidades. Uma outra coisa que é interessante também comentar, presente no nosso referencial, é em relação às competências específicas de ciências da natureza. Nós temos lá no referencial 8 competências específicas que tratam de temas sensíveis e relevantes, e eu vou citar apenas uma aqui só para a gente exemplificar. No caso da competência número 6. Em tese, os alunos precisam desenvolver essas competências, as 8 competências, ao longo do ensino fundamental. Vou citar apenas as 6 aqui para ilustrar. A 6, por exemplo, ela se refere a utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais da informação e comunicação para se comunicar e, olha só, também para acessar informações de forma crítica e ética. Então, a utilização de filmes corrobora com essa competência também. Então, a gente percebe que existe uma rede de interação entre essas possibilidades de filmes e vídeos e os componentes que formam o nosso referencial. Se você, professor, a partir do momento que você se apropriar mais desse documento, você vai encontrar diversas possibilidades de agregar junto à sua prática pedagógica. Agora, só para deixar um pouquinho mais claro, eu vou comentar no próximo slide um pouco mais sobre um filme em específico. No caso do filme Rio, a gente entende que é uma obra bastante interessante. É um filme, o diretor é brasileiro, é o Carlos Saldanha. É um filme bastante interessante porque ele trata de vários temas que a gente pode discutir em sala de aula, como, por exemplo, biodiversidade, principalmente de animais vertebrados, e alguns temas mais sensíveis e relevantes, que têm algumas implicações socioambientais bastante complicadas e sensíveis, como comércio ilegal, biopirataria, bem-estar animal, extinção, por exemplo. A espécie, a ararinha azul pequena, por exemplo, é uma espécie que ela não se encontra mais na natureza. Ela foi extinta da natureza. Ela está só em centros de conservação para tentar ser reintroduzida na natureza. Olha só, o que é interessante a gente falar aqui? Alguns aspectos são interessantes do ponto de vista dos aspectos culturais e problemas sociais que a gente pode fazer utilizando o pano de fundo do filme para compreender, por exemplo, como algumas pessoas acabam adentrando dentro da perspectiva do comércio ilegal e biopirataria. Tem toda uma discussão social que é possível também.
Mas, assim, a gente tem que pensar no uso de filmes, e esse é apenas um exemplo, pensar no uso e nos aspectos positivos sobre os aspectos negativos. Então, olha só, por exemplo, alguns obstáculos são presentes, como, por exemplo, o uso da palavra aves e pássaros de forma, vamos dizer assim, descuidada no filme. Em termos de comunicação, funciona. Em termos de ensino de ciências e classificação biológica, não. A gente precisa fazer uma adequação. A gente precisa comentar isso com o estudante, porque não se trata de usar da mesma maneira, não faz o mesmo sentido no ensino de ciências. A própria distribuição da espécie, a distribuição original da espécie, da ararinha azul pequena, ela não é no Rio de Janeiro. O filme pode trazer, pode induzir essa ideia. É uma espécie que, quando ela estava presente na natureza, se encontrava na região Nordeste, mais precisamente na Bahia. Os estudantes às vezes confundem também a ararinha azul pequena do filme com a arara azul grande, presente concorrência aqui no Pantanal, por exemplo. Então são algumas coisas que o professor, enquanto mediador, pode discutir, pode chamar a atenção dos estudantes. Então o papel do professor nunca vai ser pequeno diante dessas possibilidades. O professor é importante. Eu vou passar a bola agora para a minha colega a Nathalie, e ela vai falar um pouquinho sobre filmes científicos. Eu agradeço a todos e até logo. Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Nathalie, e continuando a nossa formação, nós vamos falar um pouco sobre filmes científicos e vídeos de divulgação, abarcando, né, tanto filmes quanto séries. Por que nós vamos dar uma enfatizada nos filmes científicos, que são os documentários? Porque, segundo alguns estudos, esse tipo de filme, de série, são os preferidos entre os professores de ciências, porque a eles é atribuída a enunciação da verdade. Então, os professores costumam acreditar que é mais fácil fazer a conexão com o conteúdo que vai ser trabalhado, já que esses filmes, eles remetem uma certa segurança ao trabalhar temas científicos, que eles podem apresentar temas específicos, né, para cada conceito, cada habilidade que está sendo trabalhada, e ele convence o estudante, ele tem toda uma estrutura para convencer o estudante de que aquilo que está sendo passado realmente acontece na natureza. Mas, na realidade, nós temos que lembrar que esse tipo de produção, assim como todas as outras, possui uma visão idealizada pelos produtores. Então, esse tipo de material é feito com maestria para convencer os telespectadores. Por que nós falamos sobre esse tipo de recurso? No processo de ensino, a imagem, ela é muito importante, porque ela torna o invisível visível. Então, os vídeos, eles possuem essa potencialidade de motivar, de demonstrar, e tantas outras possibilidades de aproximação. Mas, apesar deles estarem muito presentes no cotidiano da população, eles não são discutidos em sala de aula nessa mesma proporção. E, muitas vezes, eles acabam se restringindo a um reflexo de uma aula tradicional. Então, é importante trabalhar esse recurso com os estudantes e fazer com que eles tenham um aprendizado da linguagem audiovisual. Assim, eles vão poder questionar, ter uma visão crítica dos filmes, até mesmo dos documentários. Então, aqui nós trouxemos 4 exemplos de filmes e séries que estão disponíveis tanto no YouTube quanto em plataformas de streaming, como Netflix, por exemplo, e um deles é o Cosmos, que explica sobre conceitos a respeito do funcionamento do universo de uma maneira bastante didática. Então, ele relaciona temas como biologia, química, física e matemática e atinge um público que vai além das pessoas interessadas em ciências. Mas nós trouxemos também, no próximo slide, uma tabela com outros gêneros que podem ser trabalhados, além desses que nós abordamos, que são as animações e os documentários. Então, temos, por exemplo,
a ficção científica, que pode ser discutida relacionando a ciência e o imaginário científico. Temos biografias que podem tratar da história da ciência e também da vida de cientistas importantes, dentre tantos outros. Nessa tabela, nós colocamos alguns exemplos, mas existem vários filmes e séries que podem ser utilizados de acordo com a necessidade e a habilidade que está sendo desenvolvida nos estudantes. No próximo slide, a gente traz uma outra possibilidade, porque nós sabemos, principalmente nesse período, que muitos alunos não têm Wi-Fi nas suas casas, então acabam utilizando o smartphone dos pais só com os dados móveis. Então, nós trazemos aqui os vídeos científicos, ou vídeos de divulgação, que são menores do que os filmes e, consequentemente, têm um tamanho inferior. Existem vários vídeos disponíveis no YouTube que trabalham com diversos conceitos e, por exemplo, nós colocamos alguns que podem ser utilizados. Dentre eles, temos o da Planurb, daqui de Campo Grande, que explica sobre coleta seletiva e mostra o trabalho que é realizado aqui na nossa cidade. Nós temos no próximo slide mais 2 sugestões de vídeos que podem ser utilizados, que são do projeto Wolbachia, que é um projeto em parceria aqui no Brasil com a Fiocruz, que trata a intenção é diminuir os casos de dengue. Então, ele consiste em inserir a Wolbachia, que é uma bactéria que não é infecciosa e ela não é capaz de infectar os seres humanos. Ela é bastante comum em muitos insetos e, através de estudos, foi possível observar que o mosquito Aedes aegypti, que tem essa bactéria, ele não é capaz de replicar o vírus causador da dengue. Então, o objetivo é liberar mosquitos com essa bactéria para que, assim, com o tempo, diminuam os casos da doença em locais que têm altas taxas. Mas nós temos que destacar que, apesar de termos vários temas em potenciais, principalmente nesses 2 vídeos, mas também nos filmes e séries que nós estamos comentando, podem existir alguns obstáculos epistemológicos que cabe ao professor realizar a ponte entre as informações que estão sendo disponibilizadas ali e, assim, fazendo com que o estudante possa obter uma melhor compreensão e uma visão mais crítica, independente do gênero ou do tipo de vídeo que está sendo trabalhado. Dos obstáculos que nós podemos falar é do animismo, que é a crença de que existe um princípio vital nos diversos elementos existentes. Então, por exemplo, um sol que tem olhos, boca, ou um sentimento no mosquito, por exemplo, e isso precisa ser trabalhado com os estudantes, certo? No próximo slide, nós trazemos uma outra sugestão, que são os GIFs. Por quê? Nós sabemos que existem diferentes realidades, né, entre os estudantes da nossa cidade, e muitos possuem uma internet bastante limitada. Então, o GIF, como vocês podem ver no slide, ele tem esse dinamismo, porque ele é uma junção de várias imagens, ele é um formato de imagem, assim como o JPG e o PNG, por exemplo, mas ele não tem áudio, então ele é muito mais leve. São várias imagens que dão a sensação de movimento e fica muito leve, então é possível encaminhar essa imagem em plataformas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, por exemplo, ou colocar no blog, nas redes sociais, para que o aluno consiga visualizar. O GIF está presente na nossa cultura há bastante tempo, mas ele é bastante utilizado no intuito de comunicação e principalmente de humor.
a utilização dele como ferramenta de ensino ainda é pouco utilizada, existindo poucos artigos falando a respeito. Então, a gente sabe que uma das maiores dificuldades dos estudantes é imaginar ou esquematizar algo que é abstrato para ele, que ele não consegue enxergar. Por exemplo, a morfologia de um animal que não está presente no cotidiano dele, que ele não conhece, ou ainda processos microscópicos. Então, por isso que a gente vem com essas animações, né, que podem, além de atrair o estudante, fazer com que ele tenha um melhor aprendizado, já que nos livros didáticos a gente tem a imagem estática. É possível criar GIFs através de várias imagens ou um vídeo curto de 5 segundos, por exemplo, ou ainda conseguir obter esse material em diversos sites da internet. Os que nós trouxemos aqui são do site gif.com. Nos próximos slides, a gente vai mostrar rapidinho algumas possibilidades de utilização desse material. Então, por exemplo, no próximo slide, na unidade temática de Terra e Universo, nós trazemos 2 GIFs que podem ser utilizados para explicar os conceitos de rotação e translação da Terra. Além desses, se pesquisar no site, principalmente com palavras em inglês, é possível achar mais GIFs de astronomia. No próximo slide, também em Terra e Universo, nós trazemos uma possibilidade de falar sobre efeito estufa, aquecimento global e camada de ozônio. Já no outro slide, na unidade temática de vida e evolução, é possível explicar sobre o desenvolvimento dos anfíbios. Temos também, no próximo slide, em matéria e energia, 3 GIFs, onde é possível trabalhar com as mudanças de estado físico da matéria. Então, nós temos aí o comportamento das moléculas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. No próximo slide, nós podemos abordar sobre modelos atômicos e ainda sobre a constituição do átomo, explicando sobre prótons, nêutrons e elétrons. E, no último slide, nós trazemos 2 GIFs para também, onde é possível, explicar sobre a constituição do átomo e também mostrar a diferença, quantidade de elétrons que tem entre os diferentes elementos químicos existentes. Então, nós esperamos que, com esse tipo de material, seja possível, ele auxilie nesse processo, principalmente nesse período. Nós vamos deixar à disposição um link para vocês lá no nosso blog, onde vocês terão acesso a uma pasta que nós vamos estar alimentando com vários GIFs que podem ser utilizados nas 3 unidades temáticas. Agora, a minha colega Leila Tatiana vai dar continuidade à formação. Muito obrigada. Olá, professores. Aqui é a professora Tatiana e eu estou aqui para complementar a nossa formação e dizer agora como utilizar esses recursos todos que nós estamos comentando aqui com vocês. Pode passar, por gentileza. Uma proposta bastante significativa para o trabalho com televisão, com cinema e vídeo é o método compreensivo. O que é o método compreensivo? É aquele que o professor parte da sensibilização gerada pelo filme, pelo veículo, para depois chegar ao racional. Porque o que geralmente acontece é que a emoção ela é desconsiderada na escola. Mas é importante tentar discutir com os alunos sobre os sentimentos, as emoções geradas, até porque a Base Nacional Comum Curricular ela tem competências. E essas competências, elas enfocam nas habilidades socioemocionais. Então, por exemplo, a habilidade 8 é conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com a capacidade de lidar com essas emoções, exercitar empatia, diálogo,
resolução de conflitos. Então, todas essas habilidades, essas competências, elas têm a ver, sim, com a parte emocional do aluno. Isso vai contribuir bastante para ele, desenvolver a oralidade, para que ele possa, numa feira de ciências, por exemplo, se dar bem, ele conseguir gerir, né, todos os seus pensamentos, suas emoções. Ok? No próximo, nesse slide aí, nós temos algumas formas inadequadas de trabalhar vídeos. Às vezes é aquele filme tapa-buraco, né? Quando falta professor, e aí a gente desperdiça uma ferramenta, de repente, sem precisar, né? Aí nós temos o filme deslumbramento, que é quando o professor ele percebe que ele pode utilizar essa ferramenta, então ele leva muitos vídeos frequentemente e utiliza exageradamente, por exemplo. Filme perfeição é uma outra forma inadequada, porque aquele professor, ele nunca acha o filme adequado, perfeitinho, porque, claro, a gente vê que tem mesmo erros de informação, problemas teóricos, né, de repente, algum obstáculo epistemológico, sim, mas é importante a gente pegar esses problemas, essas situações para gerar momentos, problematizar, né, as situações. Bom, filme só por exibição também, que não tem muito a ver com aquilo que ele está estudando, com o conteúdo, com as habilidades da aula, também não é muito adequado. Então, nós temos aqui a sugestão de aproveitar o potencial desses recursos. Aqui nós temos 3 momentos para um professor conseguir se planejar, se programar para levar uma ferramenta como essa. Então, por exemplo, antes do vídeo, é importante o professor saber, ver com antecedência, levar o vídeo pronto, de repente já com ele no computador, no pendrive, para não depender da nuvem ou da internet da escola, porque nós sabemos de todos os desafios. E é importante também, antes do vídeo, de repente, avisar os alunos sobre o tempo do filme, o nome, a temática, para eles prestarem atenção em tais e tais, de repente, momentos, tá? E é importante a gente não fazer as nossas próprias conclusões, deixar o aluno gerar isso dentro dele, para que ele possa extrair o melhor possível do vídeo. Durante o vídeo, é importante, de repente, a gente orientar os alunos a anotarem as cenas, avisar que, de repente, dá para parar o vídeo, para pausar, né, se for necessário, e o professor precisa estar atento às reações dos alunos, certo? Após o vídeo, é importante esse comentário, essa discussão, entender o que os alunos extraíram desse momento, se é necessário assistir mais uma vez, comentar o significado do filme, os aspectos positivos e negativos, e, de repente, anotar tudo isso, né? Por exemplo, se você estiver numa aula com um quadro, anotar todas essas opiniões dos alunos para formar aí alguma né, uma opinião, de repente. Bom, aqui nós temos algumas atividades práticas, que são, nós vamos falar uma de cada vez, pode passar o vídeo, para você trabalhar com vídeos e filmes, né? Pode passar. Temos primeiro o que chamamos de brainstorm, ou chuva de palavras. Nuvem de palavras também é chamado, que é exatamente quando você coloca palavras relacionadas. Você pode fazer isso antes do vídeo e depois do vídeo, tá? Hoje em dia dá para você trabalhar com isso também online, ok? O próprio aluno escreve as palavras, tá? Então, tem várias ferramentas, se você procurar na internet, você vai encontrar bastante ferramentas que dá para fazer essa atividade aí. O próximo slide fala sobre algumas outras sugestões, por exemplo, escrever uma carta. Você pode pedir ao aluno para que ele escreva uma carta ao colega, para ele identificar o que ele aprendeu, quais são os aspectos que interferem no dia a dia dele, ok? E, além disso, ele pode escrever uma carta para um personagem do filme, se ele pudesse ter essa chance, tá? Então, dá para explorar isso daí. Outra coisa é comparar com os outros meios de comunicação, de repente uma reportagem, um texto jornalístico, uma matéria, tá? De notícias, de revistas, enfim. Então, também dá para fazer essa atividade. Outra atividade é a primeira exibição muda, é claro que com filmes pequenos, né, não muito grandes, para que você possa, de repente, explorar
o que ele entendeu daquelas imagens, certo? Você suprime o som e você deixa eles fazerem, de repente, um texto em grupo, para que eles possam deixar fluir a intuição, a criatividade deles. E também há uma técnica de interrupção da exibição. Antes de formular aí a solução, de dar o ápice do vídeo, você pode deixar ele formular as suas conclusões. Outra atividade é o tribunal e julgamento, ou seja, você sugerir o debate quando é um filme muito polêmico, por exemplo, Gattaca, onde você pode explorar o lado contra, o lado a favor, e desenvolver isso com os alunos também. Existe também o roteiro orientador, que é onde você dá para ele um roteiro para que ele possa, de repente, fazer as anotações. E pode passar, e além disso, você pode trabalhar com várias outras atividades, como desenho, ou individual, ou em grupo, porque o aluno demonstra suas emoções através de desenhos, você pode fazer antes ou depois do vídeo, né? Enfim. Ou com poesias, ou com mímica, ou com outros gêneros textuais, tudo para quê? Para gerar o interesse, para potencializar esse processo de ensino-aprendizagem. Okay? Agora é com vocês. Nós temos a segunda etapa dessa nossa formação, é você ir lá no nosso blog de ciências, ciência sexto ao nono ano, cg.blogspot.com, você vai ler o texto de apoio que nós preparamos com muito carinho e realizar a atividade proposta lá. Aqui no próximo slide estão algumas referências que nós utilizamos, nesse próximo slide, e no próximo slide estão todos os nossos contatos, nós estamos à disposição de vocês, estamos muito felizes de ter esse contato aqui com vocês, e esperamos que essas ferramentas possam, sim, ajudá-los de alguma maneira nesse momento e no momento posterior, e nós estamos aqui torcendo, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.